Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência. Em 1 Samuel, no capítulo 15, a gente vê uma história muito interessante sobre desobediência. Deus dá uma ordem ao rei Saul, dizendo que ele quer acertar as contas com os amalequitas, por causa daquilo que os amalequitas tinham feito lá no deserto contra a nação de Israel. E a ordem de Deus é muito clara. Saul, extermine todos os amalequitas. Homens, mulheres, crianças, grávidas, bois, ovelhas, vacas, enfim, tudo o que diz respeito aos amalequitas deve morrer. E com essa ordem em mente, Saul sai à guerra. E ele mata realmente a grande maioria dos amalequitas. Ele só tem uma brilhante ideia. Ele resolve poupar a vida do rei Agag e o melhor dos bois e das ovelhas, porque ele achou que seria uma boa ideia sacrificar tudo aquilo ao Senhor. É quando no versículo 10, Deus chama Samuel e fala: Samuel, vai falar com Saul, porque eu me arrependo de ter feito ele rei sobre Israel, porque ele não obedeceu às minhas ordens. E você pode estar se perguntando, como assim? Ele matou a grande maioria dos amalequitas, ele salvou apenas um homem e o melhor dos bois, porque a ideia era sacrificar o Senhor. Mas o que Deus está tentando ensinar pra gente aqui nessa história é que obediência parcial já é desobediência e que obediência parcial é o início de toda a corrupção. Você pode estar se perguntando, quantos amalequitas tinham naquela guerra? E os estudiosos dizem que aproximadamente 3 milhões de amalequitas. Ou seja, 99,9999 foram mortos. Apenas 0,0001 sobrou, que foi o rei Agag. Por que então Deus é tão severo se apenas ele salvou um homem dentre essa gente toda? E se ele salvou aqueles bois para sacrificar o Senhor? O que você tem que entender hoje é que quando Deus dá uma ordem para mim, para você, ou como ele deu para esses homens da Bíblia, ele tinha algumas coisas em mente. Primeira delas é que a obediência testa o nosso amor por Jesus. A obediência testa o nosso amor pelo Pai. Como a gente viu no começo desse vídeo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, eu tenho duas crianças. Eu tenho a Luísa, de 6 anos, e tenho o Davi, de 4 anos. E eles podem morrer de me abraçar, de me beijar e de dizer te amo pra mim. Mas se na hora que eu dou uma ordem, eles não me obedecem, isso coloca o amor deles em xeque. Porque o que mais agrada o coração de um pai e de uma mãe é ver a obediência. Por causa do segundo motivo que eu vou falar pra você. A obediência que Deus pede pra mim, pra você e pediu pra esses homens da Bíblia, tem um segundo motivo por trás: a proteção de nós mesmos. Vou te dar um exemplo básico. Quando eu falo pro Davi não coloca o dedo na tomada, ele não entende muito bem os meus motivos, ele acha que eu sou chata. Cara, por que eu não deixo ele colocar o dedo naquele instrumento tão curioso, tão legal? Mas por detrás dessa minha ordem existe um zelo e uma proteção pela vida do meu próprio filho. E é isso que Deus faz com a gente quando ele nos pede obediência. Ele quer zelar, proteger a minha e a sua vida. Na história do rei Saul não é diferente. Deus deu essa ordem para ele para matar todos os amalequitas, porque ele sabia que lá na frente ia dar problema para os próprios judeus se ele não cumprisse a ordem. Se você ler o livro de Esther, você vai descobrir um homem chamado Amã. Esse homem queria exterminar todos os judeus da face da terra. E se você for olhar, a Bíblia fala que Amã era um agagita, ou seja, descendente desse rei Agag, a única pessoa que Saul resolveu poupar. Quando Deus te pede algo, ele está testando o seu amor por ele e também ele está te protegendo. Então não hesite em obedecer. E existem algumas coisas sobre obediência que você tem que saber. A obediência verdadeira, seja para Deus, seja para os seus pais, seja para uma autoridade, ela precisa de 3 Is. Ela precisa ser inteira, ela precisa ser interna e ela precisa ser imediata. Se não for dessa maneira, ela não é obediência. Inteira, porque você deve obedecer tudo que for falado. Não como Saul, 99,9%, não, 100%. Você deve obedecer tudo. Imediata, porque ela deve ser feita na hora. E interna, porque ela precisa ser do fundo do seu coração. Nessa história, Saul errou. Ele foi rebelde e ele foi arrogante. Porque ele achou, primeiro, que ele era mais econômico que Deus, porque ele pensou, eu posso salvar esses bois aqui, não preciso matar esses bois se eu posso sacrificar eles ao Senhor. E segundo, ele achou que ele era mais misericordioso que o próprio Jeová, que ele achou que não teria problema salvar apenas uma pessoa. Com isso tudo em mente, eu quero que você saiba que o que Jesus pede pra gente é obediência inteira, interna e imediata. Que tudo isso vai resultar em proteção e em zelo para a sua própria vida.
porque Deus te ama e Ele é um pai bom. Eu termino esse vídeo falando que o próprio profeta Samuel disse para o rei Saul, amando de Deus, que está em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro, porque a rebeldia é um pecado tão grave quanto feitiçaria e persistir no erro é um mal tão grave quanto a idolatria. E se você gostou de tudo que eu falei aqui, esse conteúdo e muito mais você encontra no livro Obediência e Intimidade, da Dev Tyrus, que eu já falei sobre ela aqui num outro vídeo, que é uma mulher que me inspira muito, uma grande pregadora da palavra de Deus. Se você quiser se aprofundar em obediência e intimidade com Deus, eu recomendo que você leia esse livro, que assim como me edificou muito, vai te edificar também. É isso aí, pessoal. Eu espero que você esteja gostando do nosso Veda. A gente está se esforçando para fazer vídeo todo dia nesse mês de abril. Continue acompanhando aqui o canal do Jesuscope. Não esquece, cara, de dar um joinha aqui embaixo, de comentar, de se inscrever no canal para a nossa família aumentar cada vez mais. Tá bom? Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Tchau!